Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vocês estão alegres nessa noite, pode dizer glória a Deus. Quero tecer alguns agradecimentos aqui nesta noite, amém? Em nome de Jesus Cristo. Primeiro ao Criador Onipotente, que nos trouxera aqui nesta noite, que nos dera esta oportunidade de estar aqui juntamente com esta santa e amada igreja, amém? Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ele, amém? A nossa irmã Graziela, que foi o canal de bênçãos, amém? E nos convidou para que viéssemos aqui juntamente nesta noite, amém? Para adorarmos a Deus. E em nome de Jesus também agradeço, né? Ao pastor, Deus seja louvado pela vida do servo do Senhor, que nos confiou esta palavra aqui nesta noite, amém? Eu agradeço a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus, pela vida do presbítero, amém? Em nome de Jesus, estou muito feliz, amém? De estar aqui com os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Olha comigo em Apocalipse 2, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Quem achou diz amém. Ainda não achou, diga misericórdia. Escola dominical. Glória a Deus. O último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de número 5, né? Diz assim o texto sagrado: lembra-te, pois, de onde e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Venhamos de novo. Lembra-te, pois, de onde e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Todos após mim. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? Coloca a palavra de Deus no banco, segura na mão desse crente bonito aí do seu lado, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer mais um instante de oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais na sua presença, Senhor, eu me coloco. Deus, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, falhas, palavras, pensamentos e obras. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai, a tua santa e amada igreja. Deus, que o Senhor possa derramar o seu bálsamo aqui sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, que o pregador esteja diminuindo e que o Senhor venha crescer, Pai, na nossa vida aqui nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Então, enquanto a sua palavra é ministrada na sua igreja, para que o Senhor possa libertar aqueles que estão cativos, para enquanto a sua palavra é apregoada, Pai, na sua igreja, que o Senhor possa trazer a libertação, meu Deus e meu Pai, aqueles que se encontram presos, Senhor, para enquanto a tua palavra é dirigida aos corações, que o Senhor possa estar curando as almas, Pai, daqueles que se encontram sedentos, para enquanto a sua palavra é apregoada, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, estar libertando, Senhor, aqueles, Senhor, que se encontram presos, Pai, nas garras do inimigo, Pai, enquanto a sua palavra é apregoada nesta noite, que o Senhor possa estar salvando as almas, para que o seu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém? Vamos tomar assento, por gentileza. Obrigado pelas palmas, amém, irmãos? Em nome de Jesus, o melhor é para Ele. Deus seja louvado. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Digno de toda honra é o Senhor, de toda adoração, toda majestade pertence a Ele, irmãos. Amém? Então, nesta noite, eu quero que você cutuque essa pessoa do seu lado e fala para ela assim: não me incomode. Não incomode. Está na hora da palavra. Está na hora da palavra. Amém? Agora, dobrem a sua atenção, por gentileza, em nome de Jesus.
Nós lemos um texto aqui nessa noite bastante conhecido, o texto do livro das Revelações, ao qual o apóstolo João, ele escreve esta igreja de Éfeso. E ele traz um texto aqui, ao qual dizia que aquela igreja se havia perdido, havia deixado, havia abandonado, havia largado o primeiro amor. Mas o Senhor, em todas estas palavras, ele dizia: eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu labor, eu sei que vocês não podem suportar homens maus e que colocaste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não o são, mas eu tenho uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Você pode repetir comigo: de volta ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Vira para esse irmão e fala com ele assim: você está no primeiro amor? Você está no primeiro amor? Pergunta para ele agora: você está no primeiro amor? Você está no primeiro amor? Esse é o tema desta noite. Eu quero pegar subalterno a esse tema: de volta ao primeiro amor. A igreja de Cristo, a igreja de Éfeso, como uma igreja que foi alicerçada, foi embasada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele passou a maior parte do seu tempo exortando e dedicando a palavra do Senhor àquela igreja. Uma igreja que não era uma igreja problemática, uma igreja que não tinha dúvidas acerca da vida após a morte, como a igreja de Tessalonicenses. Era uma igreja que estava fervorosa, que estava firme com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, ele dá uma exortação diferente para aquela igreja ao qual ele havia falado tanto do poder do Altíssimo, ao qual ele havia falado tanto do poder do Criador. E ele diz assim: olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vestido tudo isso, permanecer firme. Ele não falou antes não, irmão. Ele falou depois de vencer tudo isso, permanecer firme. E na nossa trajetória, na nossa caminhada, não é diferente, irmãos. Deus, quando Ele nos chamou para esta tão amada e tão grande obra, Ele nos justificou. E Ele nos justificou e também nos glorificou. O que é isso? Somos justificados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue vermelho, ao qual Isaías nos diz no capítulo 1 e no versículo 19, que mesmo que nós estejamos amados, negro como a escarlata, Ele nos deixa mais branco do que a neve. Ou se nós tivermos mais vermelho do que o carmesim, Ele nos deixa mais branco do que a lã branca. Esse sangue, o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica, o sangue que nos dá vitória, o sangue que nos liberta, o sangue que nos transforma, o sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo João escreveu no capítulo de número 20 de Apocalipse e falou assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você tem lavado a sua vestidura no sangue do Cordeiro? Você tem lavado a sua vestidura? Será que eu tenho perseverado? Amados, essa palavra ao qual Deus nos trouxe nesta noite é oportuna. Na nossa trajetória, como eu disse, nós começamos num ritmo acelerado, começamos na nossa caminhada a buscar a Deus de uma forma impactante. Quando Deus Ele nos chamou, quando Deus Ele nos escolheu, quando Deus Ele proporcionou esta dádiva para nós, este presente para a nossa vida, nós buscamos a Ele com fervor, amados irmãos, e caminhamos na presença de Deus. Eu me lembro muito bem, antes de eu adquirir automóvel, antes de eu ter uma moto, antes de eu ter um carro, amados, quando eu ia fazer a obra do Senhor, eu entrava dentro dos ônibus,
E ali, amado, eu falava com o governador, com gentileza, será que eu poderia dar uma palavra? Às vezes eles achavam bastante, eu ia até pedir alguma coisa, ou falar algo assim, dessa forma. Aí eu falava, irmão, será que eu posso ler uma palavra para vocês? Me apresentava prazer, o meu nome é Fonte. Eu gostaria de trazer um versículo da palavra de Deus. Eu me lembro muito bem, quando as pessoas elas desciam pelas portas do ônibus, amados irmãos ali, muitas pessoas xingando, outras, amados irmãos, desciam atônitos, desesperados, pessoas que desciam no ponto errado, outras pessoas que chegavam e falavam assim, olha, essa palavra foi de Deus, está acontecendo isso na minha vida. Eu me lembro muito bem, irmãos, a igreja do Senhor, um dia ela também foi assim, um dia a igreja do Senhor caminhou dessa forma. Amados, você que é crente há mais tempo, que já tem muitos anos de ministério, você sabe do que eu estou falando. As pessoas adentravam dentro da igreja, e ali, como estavam em pé, ela saía curada. As pessoas que entravam dentro da igreja com um problema, amados irmãos, ou uma obra de macumbaria, essa pessoa recebia a sua libertação. Quantas vezes, amados, nós escutamos o testemunho naquele período, as pessoas vomitavam bola de cabelo, as pessoas vomitavam, amados, tesoura dela, era assim, era dessa forma, os paralíticos levantavam, amados, era assim que acontecia naquele período. E agora, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com a igreja de Deus? Deus, Ele nos exorta nesta noite e nos diz assim, amados, para que nós venhamos estar preparados, para que nós venhamos estar apercebidos, porque o Senhor já das portas, e o inimigo da minha e da sua alma tem nos enganado de forma maravilhosa. Ele tem entrado com o seu sapatinho de algodão, tem colocado dissensão, tem colocado intriga, tem colocado contenda, tem colocado fofoca, tem colocado, amados irmãos, um crente contra o outro. Amados, Deus ele não quer isso. Ele fala na sua palavra, antes da sua ascensão ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, que os discípulos perseveravam unanimemente. Eles perseveravam, eles eram um com Cristo. E hoje, o que está acontecendo conosco? Nós ganhamos na igreja e nós estamos preocupados com aquilo que vai satisfazer o nosso eu, aquilo que vai satisfazer o nosso ego interior, amados irmãos. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nós temos que agradar o nosso irmão, como, amados, a nós mesmos, naquilo que for útil para eles, naquilo que for útil para o nosso irmão, não naquilo que for útil para nós. Nós temos entrado na igreja do Senhor, já não se ouve mais adoração, já não se adora mais Deus, deixamos o Senhor, aleluia, colocamos Ele de lado, como se fosse, amados irmãos, algo descartável. Queremos o que é de Deus, mas não queremos Deus, aleluia. Eu me lembro muito bem, lá no capítulo 17 de 2 Samuel, um jovem chamado Davi, ele vê um grande gigante desafiar o povo de Israel. Ele vê um grande gigante tomar a frente e falar assim, será que aí nos teus meios tem alguém que possa me desafiar? E todas aquelas pessoas temiam um rei chamado Saul. Ele havia perdido a unção de Deus, havia deixado Deus, tinha feito aquilo que não agradava a Deus, e por isso perdeu a unção de Deus. E agora, quando aquele homem grande, de 3 metros de altura aproximado, desafia o povo de Deus, ele fala assim, aquele que venceu o gigante, eu dou dinheiro. Aquele que venceu o gigante, eu dou a minha filha. Havia perdido a unção de Deus. E quando nós perdemos a unção de Deus, nós não reconhecemos alguém que está com Deus. Davi, quando ele vê aquela afronta, ele fala dessa forma, quem é esse um circunciso para afrontar o povo do Deus vivo? O inimigo da nossa alma tem nos afrontado, tem nos persuadido, amados, e tem nos convencido, e muitas vezes
Nós somos rebaixados a zero. Sentimos pior, amados, do que a resma da unha do cocô do cavalo do bandido. Quando os crentes entram na igreja, cabisbaixo. Não era assim a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que crescia na graça, que crescia no poder de Deus. Os sermões eram pregoados e almas eram convertidas naquelas pregações. Almas, amados irmãos, era tanto poder que tinha. E as pessoas falavam assim, olha, eu vou deitar um enterro aqui porque a sombra de Pedro vai passar e vai curar. Outras pessoas, amados, falavam assim, eu vou somente encostar o meu lenço em Paulo, porque na hora que a pessoa tiver enfermo e ela tocar, ela vai ser curada. O que tem acontecido com a igreja de Deus, o gigante tem se levantado e tem nos desafiado, amados, tem nos colocado para baixo, e nós não temos acreditado num Deus que fez os céus e a terra. Não temos acreditado mais que Jesus, através do teu sangue, Ele nos deu este direito. Ele nos deu o direito de pisarmos em serpentes e escorpiões, amados. Uma certa feita, agora há pouco eu volto ali, em 2 Samuel 17. Uma certa feita, Jesus ele envia de 2 em 2 e fala assim, olha, vai por todas as aldeias, fala que o reino dos céus é chegado, e eu vos dou poder. Eu vos dou poder. E aqueles homens, eles saem cheios do poder, saem pelas aldeias, muitos enfermos são curados, os demônios são expelidos, os paralíticos levantam, os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam. Foi uma maravilha e eles voltaram falando, olha, você viu da forma que aquele homem viu, você viu que poder que tinha sobre a minha vida. E eles chegam até Jesus e falam assim, Jesus, quem de nós é mais forte? E Jesus fala assim, olha, não vos alegreis pelos espíritos maus vos obedecerem, mas vos alegreis por ter o seu nome escrito no livro da vida. Temos que nos alegrar por isso. Será que você tem acreditado nisso primeiro? O crente tem que crer em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador da sua vida. Segundo, tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida, irmãos. Se nós não tivermos mudança de vida, não houve regeneração. Se nós não tivermos mudança de vida, não houve conversão. O que é conversão? É mudar de caminho, é mudar de direção. O que é regeneração? É nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. Tem que mudar de vida. O nosso caráter é moldado, é transformado, irmãos. Não podemos ser mais aquele velho homem. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo escreve aos Efésios e fala assim, nós, estando ainda mortos, Ele nos vivificou juntamente com Ele. Quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas, irmãos, Jesus, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou novamente com Ele, Ele nos deu o direito para que nós viéssemos regenerar. Então, amado, nesta noite Ele quer que você levante a cabeça, que você volta ao primeiro amor, que você lembra de onde você caiu. Será que você tem praticado a primeira obra? Será que você ainda é aquele crente fervoroso que dava glória a Deus? Era aquele crente que tinha vontade de entregar para a família, não queria ver o seu vizinho perdido, não queria ver o seu amigo perdido. Ei, Deus está nos exortando nessa noite para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Nessa noite, volta primeiro amor nessa noite. Deus está à procura de você. Você é verdadeiro adorador. Você é o verdadeiro adorador. Então você pode adorar a Deus e adorar a este Deus. O gigante se levantou, Davi chegou até aquele rei e falou com ele, olha, eu não posso aceitar isso acontecer com o povo do meu filho. Ele falou com ele não deu nada para ele, irmão. Falou assim, olha, você é jovem, é franzininho, você ainda é um rapaz bonito, tem um aspecto gentil. E aquele homem, ele já é experiente de guerra, ele já luta há muito tempo. Ele falou assim, olha, me enganando aqui, duvidou de mim, mas eu vou contar para ele o meu testemunho.
Eu vou contar para ele o que Deus tem feito na minha vida. Eu vou contar o que Deus tem feito na minha vida. Ei, se o diabo se levantar contra você, começa a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Começa a falar aquilo que Deus tem feito. Não aceita o levante do inimigo contra a sua vida, não. E Davi começou a falar com ele. Eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio o leão, e eu peguei pela barba, e eu matei. Eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio o urso, e eu peguei pela barba, e eu matei. Irmão, começa a contar o seu testemunho, começa a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Para de Deus te salvou, para de Deus te purificou, para de Deus te libertou, porque já é a última hora. É chegado o último momento da igreja nessa terra. Deus ele deu 7 períodos de tempo para o homem. O primeiro período de tempo se chama inocência. Adão ele nasce ali nas mãos do Senhor, e agora, amados irmãos, ele peca contra Deus. A dispensação da inocência, esse período de tempo se vai. Agora começa um período chamado consciência. Ali, amados, 7 vem da linhagem de Adão. Ali vem Caim, da linhagem de Adão. Os homens começam a pecar, começam a se prostituir, começam, amados, a fazer coisas que não agradavam a Deus. Deus ele fala: eu destruirei a terra, eu matarei todo mundo. Agora Deus acha graça em Noé e fala assim: olha, faz uma arca, entra você e a sua família, e entra Noé e a sua família na arca. E aí começa uma dispensação chamada consciência. Os homens começam a se conscientizar. Então a terra se espalha pela terra, a terra é povoada novamente. Os homens agora querem alcançar a Deus, começam a construir uma torre chamada de Babel, e ali eles falam: eu alcançarei a Deus. Deus, quando vê a audácia do homem, ele fala assim: eu vou confundir todo mundo, ninguém vai ser ninguém mais nesse lugar, ninguém vai entender mais ninguém. Os homens começam a se confundir. Deus ele olha para o homem, e agora deu um homem chamado Adão, começa a quarta, deu um homem chamado Abraão, e agora começa a quarta dispensação de tempo, chamada dispensação da fé, a dispensação de Abraão. Agora Abraão ele fala com ele assim: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Aqueles que te abençoar vai ser abençoado, aqueles que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Abraão tem um homem, um filho chamado Isaac. Ali no seu filho chamado Isaac tem um chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um dos seus filhos era José. José agora é vendido para o Egito como escravo através das mãos dos seus irmãos. Deus agora se esquece do povo de Israel. Entraram naquela terra, era 70. Agora, 400 anos depois, Deus se lembra daquele povo. Aí vem um homem chamado Moisés, e Deus fala com ele ali na sarçadente: Moisés, vai lá e tira o meu povo das garras de Faraó, tira o meu povo do Egito. Começa a quinta dispensação de tempo, chamada dispensação da lei. Deus arranca o povo de Israel ali do Egito com braços fortes, e aquele povo através do deserto. Fala com Moisés lá no Monte Sinai, dá ele os mandamentos, mais de 2.000 mandamentos, mais de 2.000 leis, porque o povo agora peca demais. O povo agora, mas irmãos, um olhava para o outro e fazia assim, ó. Eles se encontravam lá na grota. Era assim, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 12, se eu não me engano, a palavra de Deus nos afirma que foram mortos mais de 20.000 num dia. O povo estava pecando demais, estava usando as leis, pastor, para pecar contra Deus. Agora Deus olha para a terra, amados, e não vê ninguém. Ele não vê ninguém que ele podia comunicar com eles mais. Deus agora olha e não vê ninguém, e de repente, amados irmãos, 400 anos Deus se silencia após aquele profeta chamado Malaquias. Não fala mais com Deus, ninguém ouve mais a voz de Deus. O povo se esquece de Deus, o povo deixou Deus, o povo transgredia contra Deus, o povo agora adorava outros deuses, o povo agora não dava mais crédito a Deus. Aleluia! As pessoas eram apedrejadas, as pessoas eram expulsas para fora dos arraiais. Era assim que acontecia no Velho Testamento, e a palavra do Senhor nos afirma que uma profecia lá em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, porque o povo pediu um sinal, jovem, o povo pediu um sinal, e o Senhor fala assim: vocês não vão ter um sinal, a não ser aquele do profeta Jonas. E aí ele começa a dizer assim: eis que da virgem nascerá um.
ele terá o seu nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Andarai de Comanadai. 400 anos após o silêncio de Deus, 400 anos após o silêncio de Deus, havia muitas profecias de Gênesis até Malaquias. Tinha que nascer um, amados, do ventre da mulher. Tinha que vir um que tinha que ser perfeito. Tinha que vir aquele que ia pisar na cabeça da serpente, porque Adão veio, mas pecou contra Deus. Então tinha que vir um segundo Adão, tinha que vir um Adão perfeito. E agora Deus se lembra da humanidade, Deus se lembra das promessas que ele havia feito, Deus se lembra de tudo o qual havia dito para estes homens. E agora lá, Maria recebe a visita de um anjo. Esse anjo, Gabriel, chega até Maria e fala com ela assim: olha Maria, você vai conceder do Espírito Santo. Ela fala assim: mas como? Como que eu vou conceder? Eu sou uma mulher pura, eu sou uma mulher virgem. É por isso mesmo que você vai ter. Tinha que nascer de um sacrifício, irmão. Entendamos o sacrifício do nascimento de Jesus. Quando a mulher, amados, ela vai ter o seu primeiro ato, vai ter o seu primeiro ato conjugal com o seu marido, sendo ainda virgem, a mulher santa. Jesus, ele tinha que entrar aqui na terra por um sacrifício também. Quando ela tem Jesus, ele nasce através também do sacrifício. Ela sangra muito. Jesus vem na terra, a profecia de Isaías se cumpre. Começa o 6º período de tempo, chamado graça. Graça, nós sabemos que no grego, traduzido para nós, significa favor imerecido. Favor imerecido esse que nos alcança aqui nesta noite. Favor imerecido esse que sobrevém sobre as nossas vidas. Eu até me lembro agora de um homem chamado Paulo. Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele começa a orar a Deus, ele começa a falar com Deus: Deus da minha alma, da minha vida, tem um mensageiro que me profeteia. Senhor, afasta de mim essa provação, afasta de mim tudo isso que me transtorna. E Deus utilizava-se a sua voz e falava com ele: olha Paulo, a minha graça, ela te basta, a minha graça, ela te basta. No dia que o Senhor estava falando com ele: o meu favor imerecido te basta, o favor que eu fiz para você lá na cruz do Calvário, Paulo, no século I, ele te basta. Olha, eu quero dizer para você que nesta noite, o sacrifício de Jesus, a graça dele, o favor imerecido, o qual ele subiu ali no madeiro e nos entregou a sua vida por você e também por mim, irmão. Não foi em vão, não foi em vão aquilo que Jesus fez. Ele diz, amados irmãos, Isaías no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele não tinha parecer de formosura, ele não era um homem bonito e nem era um homem fortão, não, irmã. A palavra de Deus nos continua dizendo que as pessoas se escondiam dele. Ele era um homem de dores, ele era experimentado nos trabalhos, amados irmãos, mas todavia Deus agradou Moelo. Deus agradou Moelo. Deus pegou ele, amados, e quebrou, amassou, diligenciou a ele, para que eu e você, através das pisaduras dele, estivéssemos aqui nesta noite para enaltecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Criador onipotente. Você que está vivo aqui nesta noite, pode glorificar a ele. Glorifica, vai. Olha, mulher, filha de pé, o Espírito Santo de Deus, ele me levava em visão, ele me mostrava
falava quando você chorava muito, no período difícil da sua vida. Ele me falava assim: meu filho, fala para minha serva, e a partir dessa noite, começa um novo período na vida dela. Ele me mostra, irmã, como se o rolo desce sobre a sua cabeça, e ele começa a escrever nele novas páginas de vitória sobre a sua vida. Ele diz para você que nessa noite o momento de cantar chegou. Você está preparada para aquilo que ele te dá aqui nessa noite? Você está preparada? Ei, começa a receber o renovo da parte do Senhor. Começa a receber aquilo que Deus te dá. Pega a glória, segura a glória, recebe a glória, recebe a glória. Agora. Deus, ele traz a nossa lembrança aqui nesta noite. Deus, ele traz a tona aqui nesta noite. Deus, ele traz a lume aqui nesta noite. O sacrifício de Jesus, o sacrifício que ele fez para essas pessoas, aqui ao qual ele falava para os Efésios. Lembra de onde você caiu? Levanta nesta noite. Levanta nesta noite. Não é aqui o vosso descanso, não é aqui o seu descanso. Deus te chama para o particular nesta noite. Ele diz para você: a sua história não acabou, ele está começando aqui nesta noite. Deus da caridade. Ai, de como tem ele no Espanha fala, tem ele no Espanha fala, tem a glória a ele, tem a glória da glória a ele, tem a glória da glória a ele. Ele, Deus, está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesta noite. Ele fala para nós através da sua palavra. Em João 16, ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Elos, eu vou enviar aquele que é igual a mim, eu vou enviar um outro Consolador. É ele mesmo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, mas você que está aqui nessa noite, você pode receber ele. Nessa noite, a sua família depende de você, o seu vizinho depende de você, as pessoas estão oferecendo o que você está fazendo. Deus está te chamando nessa noite. Levanta. Não é a tua resposta. Quando eu estou por baixo, eu quero dar uma palavra de vitória para você nessa noite. Deus, ele te coloca para cima nessa noite. Colocou você por baixo, ele vai colocar você por cima. Nessa noite a promessa de Deus se alcança. Ele vai ter que voltar para o sete caminho. É a palavra. Tem que falar. Tem que falar. Se falava mentira, a partir de hoje não vai falar mais. Se estava com problema, a partir de hoje não vai contender mais. Se tinha algum problema com o seu vizinho, você não vai ter mais. Você vai pedir para ele perdão, você vai se consertar. Se estava falando mal do pastor, se estava falando mal do vizinho, se estava falando mal da irmã, é noite de nos consertarmos, é noite de nós voltarmos ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Arrepende nessa noite, arrepende. Começa a praticar as primeiras obras, começa a praticar a obra do amor. Jesus, ele disse na sua palavra que nós devemos amar a todos como ele amou a igreja. Ele nos deu mandamento, ele fala na sua palavra: se quiseres e ouvires, vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, se não quiser, for rebelde, vai ser devorado a espada. Lá no Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados, para que não possa ouvir. Mas aí no versículo 2 fala: o
meu e o seu pecado faz separação, faz divisão entre eu, você e Deus, amados irmãos. É como se uma nuvem tivesse por cima de nós. Quando nós orávamos, a oração só chegava até no telhado aqui e voltava. Era como se tivesse isso, amados irmãos. Mas hoje nós voltamos ao primeiro amor e Deus memorial dele. E fala assim que um novo dia vem para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que creem no seu poder, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele, o sol da justiça, na manhã, ele vai brilhar mais forte para você. Isaías dá uma palavra e fala assim: levanta-te e resplandece, porque já vem raiando a tua luz. Vem a tua luz vem raiando nesta noite. A tua luz vem raiando nesta noite. A tua luz vem raiando nesta noite. Você a palavra do Senhor, que lá, meus irmãos, a luz não vai ser essa. A luz não vai ser a luz da CEMIG, a luz que é produzida nas hidroelétricas. Não, a lâmpada lá vai ser o cordeiro, amados irmãos. A lâmpada lá vai ser o cordeiro. Ei, a lâmpada lá vai ser o cordeiro. As primeiras coisas vão ser passadas. Lá não vai haver mais morte, lá não vai haver mais dor, lá não vai haver mais pranto, não vai haver mais tristeza. Todas as primeiras coisas vão ser passadas. Ei, eu quero dar uma palavra para você aqui nesta noite. Isso que você está passando é passageiro. Isso que você está passando é passageiro, irmão. O que Deus tem preparado para você é maior. O que Deus tem preparado para você é melhor. O apóstolo Paulo nos dizia no capítulo de número 13 que nós podemos somente o conhecer em parte, mas naquele dia, ao qual o capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 51 em diante, fala que nós, amados, seremos transformados. E lá em Tessalonicenses fala que nós subiremos juntamente com os mortos que ressuscitaram primeiro, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Amados, nós vamos ver Ele como Ele é. Nós vamos ver Ele face Você quer ver Ele? Você quer ver Ele? Você quer ver Ele? Então adora Ele, glorifica Ele, exalta Ele. Você está muito pentecostal nessa noite. Aleluia, não. Você pode adorar a Ele. Aleluia! É noite de vitória. É noite de vitória. É noite de poder. É noite de vitória. Quando nós colocamos o nosso Deus na nossa frente, como aquele jovem Davi, ele colocou Deus e falou para aquele gigante: você vem com escudos, com lança, você vem com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vencemos a peleja, nós vencemos a batalha, mas agora quando nós vamos por nossa conta, irmã, nós não conseguimos vencer não. Quando nós vamos por nós mesmos, nós não conseguimos vencer não. Sabe por quê? Porque não é qualquer um que derruba o gigante. Para derrubarmos o gigante, temos que ter unção. Davi recebeu a unção das mãos do profeta Samuel, e ele foi em nome do Todo-Poderoso, e Deus foi com ele. Se você recebeu a unção do Senhor, Deus também é contigo. Se você recebeu o poder do Todo-Poderoso, Ele também é contigo. Mas Ele nos traz a memória aqui nesta noite, para nós lembrarmos das nossas primeiras obras, para nós voltarmos para o primeiro amor. Vamos voltar no evangelismo, vamos voltar, amada irmã, nas pregações face a face. Vamos voltar no primeiro amor, vamos lembrar de onde nós caímos. Deus, Ele levanta aqui nesta noite você que caiu. Deus levanta você que nesta noite que caiu. Deus levanta você que nesta noite que caiu. Deus levanta você que nesta noite que estacionou. Deus levanta você nesta noite que perdeu a noção, que perdeu o foco, que perdeu o alvo. E Ele te diz assim: olha, um renovo sobre a sua vida nesta noite. Um renovo sobre a sua vida nesta noite. Tem que ter o renovo do Senhor, tem que ter o poder de Deus, tem que ter. Você não está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Você não está entendendo. Não adianta nós termos só pãozinho, não. Não adianta nós termos só pãozinho, não, irmãos. Aleluia. Nós precisamos de substância. Nós precisamos de alimentar a nossa alma. Nós precisamos de santificar. Nós precisamos de buscar. Volta ao primeiro amor. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Aquele homem que escreveu aos Hebreus no capítulo
capítulo 12, e no versículo de número 12, ele nos diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas, e dobrai os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita perante o Senhor, para que aquele que manteja, ele não se desvie inteiramente ele. As pessoas que estão mantejando, ela depende de você levantar a sua mão, ela depende de você dobrar os seus joelhos, ela depende da sua palavra, ela depende de você, ela depende de você, ela depende da sua palavra. Quantas pessoas estão precisando de você? Levanta a sua cabeça nessa noite e marcha, levanta e marcha, 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 mano, Deus te dizer aqui nesta noite, eu vinha, quando o inimigo da vida da sua alma, ele vinha por trás de você, você olhava para um lado, você via montanha, você olhava para o outro, você também via montanha, e você falava, e agora jogar, e agora como é que vai ser Jesus? Olha Jesus, o Senhor está no controle, olha Jesus, o Senhor é o dono das coisas impossíveis, olha Jesus, eu estou firmado no Senhor. Deus tem uma palavra para você que nessa noite me diz assim: somente macho, somente macho, somente macho, somente macho, porque o Senhor é Deus na sua vida. Digo para você que nessa noite, toca nas armas, toca nas armas, toca nas armas, o mar vai se abrir, vamos acusar a sua fé, vamos acusar a sua fé, vamos acusar, usa ela, usa ela, usa ela, usa ela, Deus é contigo, Deus é condenou, ele abre o memorial dele nessa noite, ele diz assim nessa noite: você vai passar, você vai passar, você vai passar, você vai passar, e vai cantar o hino da vitória. Põe a mão assim na sua barriga, mais embaixo, Senhor, na altura assim do seu ventre. Andará e decoma na casa, feche teus olhos. O Espírito Santo de Deus, ele me mostrava como uma enfermidade, ela subia pelo teu útero, e chegava até nas tuas trompas, e chegava até no seu ovário, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que é, aquele que pode, aquele que vive, aquele que está no nosso meio, ele te diz nessa noite: te trouxe aqui, mulher, para te dar uma cura. Eu via quando você, era submetida à cirurgia, você estava acamada em um hospital por causa de uma grande hemorragia, como você teria, e você teria que operar, mas o Senhor, que é o Criador dos céus e a terra, ele te trouxe aqui nessa noite, não somente para te dar essa cura, não somente para te curar. Começa a receber aí o milagre de Deus, começa a receber agora a cura da parte do Senhor, em nome de Jesus. Seja curado agora. Cadê você que caiu? Cadê você que estacionou? Deus, ele está te lembrando hoje. Hoje é noite de voltarmos ao primeiro amor. Hoje é noite de voltarmos ao primeiro amor. Hoje é noite de voltarmos. Talvez você deixou a palavra dele. Talvez você se desviou do caminho dele. Talvez você buscou outras diretrizes. Nessa noite Deus te dá a direção correta. Nessa noite Deus fala com você: se volte para o meu caminho. Fique sobre os teus pés, varão. Levanta a sua mãozinha para o alto assim: olha, o Senhor que criou os céus e a terra, ele te conhece, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e ele te impulsionou e te trouxe até aqui nesta noite. O Senhor, ele me mostra quanto lamento que ele te deu. O Senhor me mostra quantas facadas que você poderia tomar. O Senhor me mostra o plano do adversário da minha, da sua alma, o inimigo da minha, da sua alma. Ele forjava um plano lá no inferno, e ele dizia: essa semana não passa, essa semana não passa. Ele havia tramado, e ele trazia esse plano para o mundo espiritual, mas Deus, ele vê o futuro. Deus, ele vê o futuro. Deus, ele conhece o coração.
pois Ele sabe aquilo que passa na sua mente, no seu interior. Ele te diz assim: tão somente te trouxe aqui nesta noite, homem, para te dar um grande livramento de morte. Te trouxe aqui nesta noite, porque a minha obra ela tem que ser concluída na sua vida. Tenho eu uma obra contigo nessa terra. O inimigo da minha da sua alma se levantaria contra a sua vida, mas Deus te dá uma palavra que nessa noite diz assim: olha, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Portanto, estão abertos os meus olhos, estão abertos os meus ouvidos ao clamor feito neste tempo, feito nesta casa, feito nesta igreja. Pois Ele fala com você que nesta noite: volta o primeiro amor agora, volta o primeiro amor agora. Foi Deus que toca no seu coração, foi no alto da cabeça dele, as pontas dos pés, vai cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Demônio da morte, enchendo a meia-noite, demônio da morte, sai da vida dele agora, você está escondido atrás dele. Senhor, envia anjo forte aqui agora, desse espada de fogo, envia agora desse demônio, sai agora, vai cair por terra agora, sai agora, sai do caminho dele. Você perdeu lá na cruz, você perdeu na cruz, você perdeu na cruz, você perdeu na cruz. Vai amarrar ele agora, amarra o valente agora, Jeová, amarra o valente agora. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai perder na sua força, vai perder na sua força, vai perder na sua força, vai sair na hora do caminho dele. Você tinha planejado contra a vida dele, você falou que não passagem desta semana, mas Deus trouxe ele nesta noite. Você não gostou não, né? Você não gostou não, né? Mas Deus é poderoso. Olha o sangue de Jesus cobrindo ele agora, olha o sangue de Jesus cobrindo ele agora, o sangue de Jesus cobrindo ele agora, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eu dou uma ordem agora, região, pega a sua bagagem agora, pega a sua bagagem agora, em nome de Jesus Cristo, e larga a vida dele, sai do caminho dele, sai da casa dele, aonde você estiver alojado agora, em nome de Jesus. Bate a palma e exalta o nome do Senhor. Agora te chama nessa noite por particular. Deus te chama nessa noite por particular. Cadê você que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Cadê você que não entregou a sua vida para Jesus? É nesta noite. É noite de confessarmos a Ele. É noite de voltar ao primeiro amor. Cadê você que estava afastado do caminho do Senhor? Cadê você que está te chamando aqui nesta noite? Eu quero que você levante o seu lugar e venha até aqui na frente. Oração do concerto. Cadê você que estava caído? Deus te levanta nessa noite. Ele te diz assim: ele estava caído, derrotado, mas eles vão te ver que está fortificado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Cadê você? Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Cadê você que está afastado do caminho do Senhor? É noite de salvação. É noite de salvação. Vou dar um tempo para você pensar. Aleluia. Não está com vergonha não. Não está com vergonha não. Vem até aqui na frente, eu quero orar com você. Aleluia. Glórias a Deus. Você não está aceitando uma religião, não. Você está aceitando Jesus. Aquele que muda histórias. Aquele que mudou a minha história. Graziela conhece a minha história. As pessoas olham para mim e falam: isso aí é só cadeia ou cemitério. Vai ter jeito para ele, não. Tem jeito para ele, não. Você preso 1 ano e meio. Ainda não tomei vergonha na cara. Está aí. Continuei praticando as mesmas coisas. Até eu chegar no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu gritava: socorro! Socorro! E de repente chegava alguém na beirada do poço, eu falava: me socorre! E a pessoa falava: eu não posso te socorrer, porque eu não tenho meus braços para lançar uma corda até aí. Aí eu desesperava mais. Gritava: socorro! Socorro! Chegava alguém gritando: onde você está? Eu aqui embaixo. Eu não posso te ver porque eu sou cego.
É assim, irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós entregamos o objetivo a Deus, nós entregamos algo a Deus, nós projetamos na nossa vida e partimos num ritmo acelerado a Deus. Vou contar algo para os irmãos. Existia um homem, esse homem era alpinista, e esse homem se prepara durante um longo de muitos anos, e ele tinha um objetivo na sua vida, ele tinha um alvo a ele alcançar. Ele queria alcançar um pico de um alto monte, aonde muitas pessoas haviam tentado e não haviam conseguido chegar. E ele se prepara ao longo de anos, durante muitos anos da sua vida, assim conosco também. Preparamos durante muitos anos, e no dia oportuno, que ele sente que a sua vitória está na mão, ele acorda pela manhã bem cedo, e ele sente, presbítero, o sol brilhar mais forte na direção dele. E ele fala assim: é hoje que eu vou alcançar o alvo. É hoje que eu vou alcançar o objetivo do meu coração. Eu vou alcançar o alto daquela montanha. Quantas vezes nós entregamos e falamos: eu vou, agora eu vou alcançar. E ele coloca todo o seu equipamento nas costas, corda, seu material de escalada, seus ganchos. E ele parte num ritmo acelerado, coloca os seus ganchos, amarra a corda, ele sobe num ritmo forte aquela montanha. E ele pensava assim: eu tenho algo para me alcançar. Eu tenho algo que eu vou alcançar, um feito inédito. Entrarei para a história, serei lembrado de gerações a gerações. E ele parte, irmão, acelerado. E ele começa a escalar, pastor. Ele sobe, presbítero. Ele sobe, irmão, obreira. Ele sobe, jovem. Ele sobe, varão. Ele sobe, irmãos ouvintes, no ritmo acelerado. Dá o período do almoço. Ele deveria parar para descansar, mas ele não para. Ele deveria descansar um pouco, mas ele não descansa. Ele deveria armar uma barraca e descansar, mas ele fala assim: eu tenho certeza que hoje eu alcanço meu alvo. Hoje eu alcanço o meu objetivo. E ele parte no ritmo acelerado, não descansa. E ele sente cada vez, cada passo, cada mão, cada escalada que ele põe, mão sobre mão, pé por pé, ele pensa: eu estou chegando, eu vou alcançar o meu propósito, eu vou alcançar o meu objetivo. E ele vai subindo de forma rápida, cai a tarde. Ele deveria parar, irmão. Ele não para. E cada passo que ele dava, cada escalada que ele fazia, ele sentia: eu estou alcançando, eu vou alcançar, eu vou chegar, eu estou chegando. De repente, irmãos, começou a tempestade de neve. Ele deveria parar, ele não para, ele continua a seguir, ele continua a prosseguir. Quantas vezes é assim na nossa vida também? A luta vem, a tribulação vem, o problema vem, nós continuamos, nós sentimos que a nossa vitória está perto, nós não vamos parar, nós vamos continuar a caminhar, nós vamos continuar a prosseguir. Nós não vemos um pau na nossa frente, como ele não via, mas ele sentia que o alto da montanha estava perto, ele sentia que o pico da montanha estava perto, quando de repente a corda sobe, ele começa a cair, um ritmo acelerado, a muitos quilômetros por hora. Ele entra em desespero. Quantas vezes acontece conosco? Entregamos a nossa caminhada, queremos alcançar o alvo, e de repente no meio do caminho nós somos frustrados, pastor. De repente nós vivemos caindo, de repente nós vivemos em queda livre, e aí nós começamos a clamar a ele e falar: Senhor, socorre-me. Aquele homem gritava, irmãos, aquele homem clamava, e gritava, ele gritava e falava: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me! E gritava. Toda a sua lembrança, desde quando ele era criança, até aquele período passa na memória dele, todos os sonhos, tudo aquilo que ele havia planejado ao longo da sua vida, toda a sua história, sua família, as brincadeiras com seu filho, as noites com sua esposa, tudo vem na memória dele, os dias de preparação para chegar até aquele alvo.
E agora ele se vê caindo. E ele entra em desespero e grita mais forte: Senhor, socorre-me! E de repente uma corda para. A corda parou. A corda parou. E ele grita mais uma vez: Senhor, socorre-me! De repente ele escuta uma voz: Você quer que eu te socorra? E ele, desesperado, aflito, ele grita: Senhor, socorre-me, por favor. E ele escuta uma voz dizendo: Você quer que eu te socorra? Ele: Sim, Senhor, por favor, me tira dessa prisão, me tira desse lugar, por favor. Você quer que eu te socorra? Sim, Senhor, eu quero, me socorre. Escuta uma voz dizendo: Então corta a corda. Então corta a corda! Corta a corda! Se faz silêncio. Talvez você não está entendendo aqui nesta noite. Talvez você ainda não entendeu o plano do Altíssimo aqui nesta noite. Quantas vezes nós entregamos o nosso objetivo, o nosso alvo, atravessamos as muralhas, as barreiras, seguindo em frente, em direção ao nosso objetivo, e de repente nós nos vemos em queda livre, e de repente nós clamamos ao Senhor. Nós gritamos ao Senhor, nós imploramos ao Senhor, o Senhor nos ouve e nos responde, fala conosco e nos dá direção e fala com a gente de repente assim: Jovem, corta a corda, fala com a gente, corta a corda, irmão. Corta a corda, qual é a corda que te impede aqui nessa noite? Qual é a corda que está te impedindo aqui nessa noite? Corta a corda, presbítero. Corta a corda, pastor. De repente, irmãos, se fez silêncio. Foi a noite. Foi a madrugada. De repente, a equipe de resgate pela manhã. Gostou do barulho do helicóptero? O helicóptero sobrevoa aquela região. Notícia em todos os jornais. Primeira página do jornal. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue falar o porquê. Que aquele homem morreu a 1 metro de altura do chão. Ele estava a 1 metro de altura do chão. Ele clamou a Deus. Ele implorou a Deus. Deus ouviu. Deus respondeu. Mas ele não obedeceu. Deus quer que nós obedecemos a Ele nessa noite. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor nessa noite. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Corta a corda que te impede nessa noite de alcançar a sua vitória. Cadê você? Cadê você? Oração do conceito. Então, irmão, você está se sentindo fraco. Você está se sentindo fraco. Você está se sentindo cabisbaixo. Aleluia, nós vamos fazer a oração aqui. Deus vai te fortalecer nessa noite. Deus vai trazer sobre a sua vida um renovo nessa noite. Deus vai trazer algo forte sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que venha até aqui à frente. Vamos orar juntos aqui nessa noite. Eu também preciso de oração. Eu também preciso de orar. Mas agora, se quiser todo mundo na fortaleza de Jeová, não precisa de não. Agora, se quiser, no seu lugar, até aqui à frente, por gentileza. Vamos orar juntos aqui. Vamos orar juntos aqui nesta noite. Vamos fazer uma oração aqui nesta noite para recebermos o renovo da parte do Senhor. Quantos aqui ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Quantos aqui ainda não recebeu a virtude de Deus? Vem até a frente, irmãos. Vem até a frente. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos nos colocar na presença do Altíssimo aqui nesta noite. É noite de retorno.
É noite de voltarmos ao primeiro amor. É noite de voltarmos ao primeiro amor. É noite de nós estarmos na presença do Criador onipotente. É noite de nós recebemos a virtude do Senhor. Ele disse lá em Atos, no capítulo de número 1, antes da sua ascensão, antes dele ser recebido em cima, ele disse assim, olha, então todos reunidos em Jerusalém,